e não quinta-feira. Daqui a 10 dias, tá certo? Muito obrigado pela participação aqui, pela correção. Brigadão a você, Edivaldo, pela audiência também. E agora a gente vai falar de um projeto muito legal, está acontecendo lá nos Emirados Árabes, a COP28, né? E os expedicionários da saúde, eles fazem parte da COP28. Nós estamos em contato com o presidente do Expedicionários da Saúde, também conhecido como EDS, Dr. Ricardo Afonso Ferreira. Dr. Ricardo, muito boa tarde, obrigado por nos atender aqui no estúdio CBN. Obrigado a vocês pelo convite, uma boa tarde. Olha, COP28 hoje está dominando o mundo, né? Lá em Dubai está acontecendo e os expedicionários da saúde fazerem parte é algo muito importante. Queria que o senhor explicasse para a gente, né? Primeiro, o trabalho, para quem não conhece os expedicionários da saúde. Bom, nós somos uma organização não governamental formada por médicos voluntários, cuja missão é levar atendimento médico, principalmente cirúrgico, para as populações indígenas que vivem geograficamente isolados. Ou seja, cuidamos dos indígenas que estão longe das grandes cidades e nós montamos, então, um centro cirúrgico móvel. Ele é colocado em diferentes aldeias para a gente fazer as cirurgias que a gente faz em loco para evitar que essas pessoas tenham que sair das suas aldeias e ir para as grandes cidades. Perfeito. Doutor Ricardo, e também... Há 20 anos a gente faz isso. Pois é, e teve também uma participação muito importante durante a pandemia também, né? Que os expedicionários ajudaram aí com instalação aí de hospitais de campanha, né? Até improvisar. Nós fizemos esse hospital de campanha de 122 leitos que nós cedemos para o município de Campinas, no meio da pandemia, logo no começo da pandemia. Começou a pandemia, nós abrimos um pronto atendimento na Unicamp para tentar ajudar naqueles primeiros dias, mas já iniciamos a elaboração do hospital de campanha, que terminou saindo no Patrulheiros, no ginásio dos Patrulheiros, aonde então ficaram esses 122 leitos. E, ao mesmo tempo, nós iniciamos um dos nossos voluntários, bem inteligente, e quando teve o colapso do oxigênio em Manaus, acho que todo mundo lembra disso, né, do colapso do oxigênio em Manaus, nós vimos que era possível a gente fornecer oxigênio via os concentradores de oxigênio. Aqueles concentradores que parecem uma malinha que as pessoas usam do lado. Isso dá para melhorar a oxigenação de 90% a 95% das pessoas acometidas pelo Covid. Então, nós bolamos essas enfermarias, que foram 260, que foram espalhadas por toda a Amazônia, junto com o gerador, junto com as redes, com os remédios, e um grupos de zap-zap que formou um círculo virtuoso, sabe? Então, a gente abriu primeiro na cabeça do cachorro, que é o lugar onde a gente começou, e depois esses grupos foram se reproduzindo e ensinando uns aos outros. Que maravilha! A gente ouve muito, né, quando fala internacionalmente, até porque tem passa até a propaganda na televisão, muita gente ajuda, por exemplo, os Médicos Sem Fronteiras, né? E a gente está falando dos expedicionários da saúde que estão aqui muito perto da gente, né, professor? E a premiação vem lá dos Emirados Árabes, né? Você trabalha com os indígenas, chegar até lá é algo que, creio eu, que dê muita satisfação para a organização, né? Não, foi muito importante para nós, inclusive além do prêmio em dinheiro em si, pela própria projeção que esse prêmio dá, que é um prêmio internacional, foram mais de 4.000 ONGs de 120 países que concorreram,
Então, foi muito interessante para nós ganhar esse prêmio Saúde do Zayed, que é dos Emirados Árabes. E quando eu fui lá em janeiro, então, para receber esse prêmio, e o Dr. Sultão, que é o atual chefe da COP28, né, é o presidente da COP28, me convidou para vir para a COP. O senhor está em Dubai nesse momento? Não, eu cheguei sábado. Ah, tá certo. E como foi? A gente sabe, né, doutor Ricardo, que toda organização não governamental, por mais que você tenha muita gente bem intencionada, precisa de aporte, né? Precisa de apoio. E estar em um dos locais, né, que mais movimenta dinheiro no mundo, como os Emirados Árabes, né? Eu queria saber se eles também, além de premiar, além dessa visibilidade, prometeram alguma ajuda financeira, alguma ajuda logística, ou isso não aconteceu? Por enquanto, isso foi conversado agora durante essa COP. Eu encontrei com o rei, né, o presidente, que é Sua Majestade, e com o sultão. Nós tivemos uma audiência e conversamos bastante, mas eu ainda não tive resposta do que eu pedi. Mas me parece que a gente vai poder ter um pouco de ajuda. Mas conversando sobre os Médicos Sem Fronteira, existem muitas pessoas que me conhecem e que doam para o Médicos Sem Fronteira achando que estão doando para a gente. São grupos, vamos dizer, são grupos, como é que fala? Filantrópicos, porém, cada um tem sua própria necessidade, né? Com certeza, inclusive porque os Médicos Sem Fronteira não fazem nada no Brasil. Entendeu? Eles só, aqui no Brasil, é o local onde eles recolhem dinheiro, que eles têm esse potencial, né? Lembrar que o Médicos Sem Fronteira é uma organização de $1 bilhão por ano. Então, não é uma brincadeirinha, é $1 bilhão. E nós não, nós somos muito mais humildes do que isso e nem temos pretensão nenhuma. O nosso negócio é a Amazônia mesmo e com os povos isolados. E agora, uma das coisas que o sultão me pediu, e o rei também, foi para que a gente começasse a ver de atingir toda a Amazônia, atingir Colômbia, atingir Peru, atingir Equador, Bolívia, Venezuela, Guiana, que a gente trabalha lá nessa fronteira, entendeu? Para considerar a Amazônia para refazer, tornar, na verdade, a visão da nossa organização é muito simples, nos tornarmos um modelo referencial para o Estado, porque a gente acha que a sociedade civil vai na frente, tenta encontrar caminhos para que o Estado depois possa tomar as mãos disso e fazer ele mesmo, entendeu? Perfeito. Uma ONG tem que ter começo, meio e fim. É interessante isso, né? Até porque tem muita gente que não conhece e fala o que não deve, né? Não estou falando dos expedicionários da saúde, mas das ONGs em geral, né? Sim. Porque isso aí é para lavar dinheiro, porque o senhor sabe que a gente está falando aqui de, né, não dos expedicionários, mas tem essa dúvida, né? Sim, nós somos auditados pela Ernst Young, né? Pois é. Então, para começar, a gente já é voluntariamente auditado pela Ernst Young e nós não recebemos dinheiro em espécie do governo. Ele nos ajuda na logística. Perfeito. Então, não tem transferência de pecúnio entre o Estado e o EDS e os pensionados da saúde. Não, é isso, é só para a gente deixar claro, né? E agora sim Bem falar. claro. Isso. E, doutor Ricardo, quem quer ajudar os expedicionários da saúde, né? Porque, por exemplo, do Médicos Sem Fronteiras que o senhor citou, tem muita propaganda na televisão, a gente vê o site, a gente vê o número, consegue fazer um depósito, né? E os expedicionários que fazem esse trabalho tão importante na Amazônia? eds.org.br. EDS, Expedicionários da Saúde. eds.org.br. .org.br. Estou entrando no site aqui para informar o nosso ouvinte e
Uma coisa muito interessante que aconteceu, como o assunto COP é muito importante, né? Exato. Uma coisa muito legal que aconteceu nessa COP 28 foi que, pela primeira vez, teve um dia específico para a saúde. A saúde era uma coisa que não fazia parte das COPs. E a saúde, todas essas pessoas do clima e tudo isso, só começaram a pedir demarcação e tudo, só com o Covid mesmo é que eles começaram a prestar atenção nos guardiões da floresta, que eles precisam de saúde, né? Exato. Saúde é fundamental, é um direito fundamental do ser humano. E mais do que isso, né, doutor Ricardo? A gente está falando do atendimento à saúde, mas a gente fala de saúde mental quase todo dia aqui também, né? Porque é um dos maiores problemas da humanidade, né? Com certeza, com certeza. O foco nosso, como tem um foco cirúrgico importante, então nós estamos com mais de 10 mil cirurgias feitas. E a grande maioria é catarata e hérnia. E catarata que a gente encontra na Amazônia são cataratas que já estão há anos. Não é igual uma catarata daqui, que começa a ter uma fumacinha e opera e tal. E em Campinas, se eu não me engano, a fila de espera está entre 1 ano e 1 ano e meio. Nossa. Mas a fila de espera para os povos isolados é eterna, né? Não tem, porque não tem acesso. Sem dúvida. Então a gente pega realmente cegos e eles voltam a enxergar no dia seguinte. Tem uma história muito interessante que aconteceu há exatamente 1 ano atrás, numa expedição na Cabeça do Cachorro, que é no Alto Rio Negro, de uma senhora não, que ela tem 28 anos. Ela já estava cega há mais de 5 anos, porque ela tinha diabetes e não conseguia controlar o diabetes, então a catarata veio e rapidinho tapou tudo, ela ficou cega. Certo. E ela tinha 4 filhos, e dos quais 2 ela nunca tinha visto, porque ela era cega. Sim. E a gente operou no primeiro dia um olho, e depois no 6º dia operamos o outro olho. E ela vendo os filhos pela primeira vez, é um negócio bárbaro, sabe? É um sonho de consumo maravilhoso. É impressionante. Bom, são essas as histórias dos Expedicionários da Saúde, um grupo, uma ONG brasileira premiada nos Emirados Árabes, participou da COP28. Eu quero agradecer demais ao presidente, que a gente vai conversar mais vezes, Dr. Ricardo Afonso Ferreira, presidente desse trabalho magnífico que é os Expedicionários da Saúde. E a gente espera conseguir umas doações também para vocês. Muito obrigado pela participação. Muito obrigado. Um abraço. Obrigado a todos, mas não esqueçam, então, www.eds.org.br. eds.org.br.